Seja bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa segunda edição desta quinta-feira, como sempre, com muitas informações para vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que me ajuda bastante. E se você for novo aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações e, claro, sigam minha conta pessoal lá no Instagram. E ó, a parada é a seguinte: você que ainda não baixou o aplicativo da OneFootball não sabe o que está perdendo. Além dele ser 100% gratuito, você pode personalizar o aplicativo com o seu clube do coração. Você vai lá, marca o Vascão, e aí toda a notícia do Gigantão da Colina, o aplicativo manda a notificação na tela do seu celular. Além disso, você também tem os melhores momentos dos jogos do Brasileirão das séries A e B, assim que terminam os jogos, na palma da sua mão. E também você pode ter ali o auxílio do Head to Head para te auxiliar em apostas esportivas. Você tem acesso a tabelas de campeonatos, classificações e artilharias, além também de poder assistir ao vivo e de graça jogos do campeonato alemão. E a parada é a seguinte: como eu sempre digo, quem baixa o OneFootball não consegue mais ver sem. O aplicativo é 100% gratuito e para você baixar, o link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Bom, galera, notícia muito boa, né? Tivemos hoje a apresentação do volante / zagueiro chileno Gary Medel, jogador que impõe respeito e traz um outro ar e uma nova atmosfera ao Vasco. Com certeza, os adversários vão respeitar mais o Vasco e ver um time um pouco diferente, com Ramon Dias no banco de reservas e com Gary Medel dentro da cancha, né? Dentro do campo, tá? Inclusive, o técnico Ramon Dias já esteve hoje no CT Moacir Barbosa e treinou a equipe. Eu vou deixar com vocês agora o pronunciamento do Paulo Brax antes de apresentar o volante chileno Gary Medel, volante / zagueiro. Vou explicar daqui a pouco por que volante / zagueiro. E o próprio Paulo Brax vai deixar claro aí que é questão só de burocracia e de tempo do Vasco anunciar o Ramon Dias. Confere aí. Antes de fazer a apresentação do nosso novo reforço, queria dizer que nós perdemos essa madrugada. Faleceu o senhor Alcídio Santos Rosa, mais conhecido como Manfrini, 30 anos de Vasco, e uma perda muito sentida por todos aqui dentro do CT, dentro do clube. E em nome do Vasco, agradecemos cada dia de trabalho aqui conosco e desejamos muita força para os familiares, para os amigos. Nós somos eternamente gratos ao Manfrini, que nos deixou essa madrugada. E fica o sentimento para a família, para os amigos. Bom, Gary Medel, nosso terceiro reforço dessa janela. E como a sala de imprensa aqui está cheia, a gente entende o recado dos dois lados, que é um jogador grande, um jogador que sempre tem muito orgulho de poder viabilizar a contratação e trazer para o Vasco, que eleva o nosso nível. Um jogador que dispensa muitas explicações de currículo. Então, seja muito bem-vindo, Medel, oficialmente, está treinando conosco. Inclusive, hoje o treino foi comandado pelo Ramon Dias e sua comissão. Estamos a alguns detalhes de anunciar oficialmente. Tomara que a imprensa, nossa assessoria, não brigue por conta disso. Mas é apenas formalidade, burocracia. Mas ele já deu treino hoje. Também mais uma novidade dessa nossa nova janela, dessa nova fase do Vasco, que a gente passou essa reta depois do último jogo. Então, Medel, oficialmente bem-vindo, e que seja essa temporada e a próxima de muita alegria com a camisa do Vasco, que a gente precisa de um jogador como você, e estou muito feliz que você está aqui. Bom, agora vocês acabaram de ouvir aí o Paulo Brax, vamos ouvir também o Gary Medel. Por que eu disse zagueiro / volante? Vocês vão ver que na maioria das falas ele diz que gosta de jogar como zagueiro, né? Como um central, mas joga também de volante. Ele inclusive vem jogando na seleção chilena como zagueiro. O técnico Ramon Dias em algumas equipes joga com uma linha de 3. Aí eu não sei como é que o Ramon Dias deve encaixá-lo na equipe. E também
acredito que existe uma boa possibilidade dele ser volante, já que o Vasco tentou contratar o Fernando e não obteve sucesso, tá? Agora vamos aqui a algumas falas do Gary Medel na entrevista coletiva. Me deu um trabalho desgraçado. Esses 6 minutos de entrevista aí, levei quase 2 horas para cortar tudo, pegar a legenda, editar, corrigir algumas coisas. Depois revendo, vi até que passou alguns errinhos básicos, mas vai dar para vocês entenderem aí. Tá? Então valorizem, pô, meu trabalho, deixa o like aí, se inscreve e segue minha conta pessoal. Quem não me segue ainda no Instagram, dá essa moral para esse trabalho aí, pelo menos me seguir lá no Instagram, se que não seguiu, me dá essa moral aí. Mas vamos lá. O Medel foi questionado sobre como foi esse processo de negociação com o Vasco. Ele tinha a possibilidade, por exemplo, de voltar para a equipe que o formou no Chile e ele decidiu vir ao Vasco. E também ele foi questionado se o Paulo Brax, né, o prometeu alguma coisa para ele topar vir jogar no Vasco nessa furada. Ele foi questionado se também ele pegou referências com seus companheiros de seleção chilena que atuam no Brasil, Eric Pulgar e também o Vidal, e se ele está pronto para entrar em campo já contra o Atlético Paranaense, já que ele vinha de férias e fez aí um jogo no mês de junho ainda pela data FIFA com a seleção chilena. E nessa parte agora ele vai comentar em qual posição ele prefere jogar, como zagueiro ou como volante. Ele também pedem para ele se definir como jogador e quais são as suas principais características. Com vocês, o volante chileno, Gary Medel. Agradecer a la sociedad, a los que me trajeron a este gran club. Estoy muy contento por esta nueva experiencia y obviamente voy a dejar el alma en este equipo y esperemos que los resultados vengan a favor de nosotros y podemos llevar al Vasco donde se merece. Sobre la posición, llegó un entrenador nuevo, ya lo sabemos, y nada, estoy a disposición para lo que requiere el entrenador, si jugando de central, de volante, la verdad no me veo en dificultad de jugar en cualquier posición, yo estoy a disposición para el equipo, para lo que necesite en este momento. Sé que estamos en un momento complicado, pero estamos a disposición de todo. Obviamente en comparación con la Liga Nacional de Chile, con la Liga Brasileña, está muy alta. Y lo que yo quiero y lo que me requiere para mí es estar en esta competición que es súper competitiva, y eso me lleva a jugar con grandes jugadores, con grandes equipos, y eso me lleva a estar en la selección también, que es mi deseo de seguir compitiendo a alto nivel. Sí, me llamó Claudio cuando estaba en este momento en el Vasco, entrenador. Y nada, obviamente están en un momento complicado, pero trabajando, esforzándose, dando lo mejor de cada uno, la situación se puede cambiar. Se puede cambiar y obviamente el club vasco es muy grande y se merece estar en una mejor posición. Y esto se consigue trabajando, estando mentalizado, entregarse 100% al club, no hay excusa para nada y obviamente junto a los hinchas vamos a dar la vuelta a la selección. Sí, soy muy amigo de Vidal, de Pulgar, y obviamente me comentaron cómo es el fútbol brasileño, que hay que estar preparado al 100%, que juegan cada 3 del día cuando están en competiciones, y si uno no está al 100%, te comen vivo. Y entonces por eso me vine solo, me vine sin mi familia para dedicarme 100 y 200% al club, para estar 100% metido aquí y tratar de mejorar la situación del Vasco. Para eso me trajeron y para eso estoy. Sí, mi último partido fue el 20 de junio, que jugué con la selección, después tuve un poco de vacaciones, pero sí estuve entrenando un poquito y ahora voy poco a poco mejorando físicamente, pero estoy a disposición de jugar y de lo que quiero jugar. Estoy preparado. Bueno, lo que prefiero yo, y que siempre me ha gustado jugar, ha sido de defensor central, pero he ido mezclando entre volante y defensa central en la selección y en los equipos, eso no hay problema. Y me defino como un jugador bien aguerrido, que entrega siempre el 200% por el club primero que todo, después por mi compañero, luego por mí. Estoy a disposición para todo lo que venga aquí a futuro y nada, entregar lo mejor, mi experiencia. Tengo 35 años y me siento bien físicamente y mentalmente. La viveza, no sé, la tranquilidad, la experiencia, de jugar bien. Si juego central, saco bien la pelota de atrás, leo muy bien el juego. Bom, para finalizar, o Gary Medel também vai comentar o que ele achou
da chegada do técnico Ramon Dias, o que significa para ele jogar no Vasco da Gama, e eu pedi, foi uma pergunta feita por mim, para ele deixar uma mensagem aí para o torcedor do Vasco, que anda muito preocupado, muito desesperado, com medo de cair de novo, e a chegada dele, do Ramon Dias, deu uma renovada aí nas esperanças do torcedor do Vasco. A resposta dele foi muito emblemática a respeito especificamente dessa minha pergunta, e até pedi para ele fazer uma análise do atual momento do Vasco, já que o Serginho, quando foi apresentado, disse que o Vasco vinha jogando bem. Na opinião dele, o time já estava dando um pouco de azar, às vezes o time criava e acabava não fazendo um gol, e o adversário acabava machucando o Vasco. Pedi então para o Medel fazer uma análise desse atual momento do Vasco, e também ele foi questionado sobre o que encanta ele no futebol brasileiro. Ele vai comentar sobre o espírito dele em campo e se ele já tinha tido a experiência de lutar contra rebaixamento, e o que esses 2 títulos que ele tem com a seleção chilena da Copa América podem ajudar no fator experiência nesse atual momento do Vasco. Ele vai comentar também sobre jogadores um pouco mudos, que não falam muito em campo, e ele tem uma vertente um pouco diferente. Ahora Ramón tuvo el primer día de entrenamiento y se va viendo más o menos lo que él quiere, si no la presión alta, que tengamos buena posición de pelota, que sea muy tenso, entonces se viene. Y con él no he tenido ninguna experiencia, no hemos jugado en contra, no nos hemos enfrentado, sé más o menos cómo trabajan porque me han comentado, así que solamente eso. Hay una experiencia nueva, obviamente Vasco es un club muy grande, como han dicho acá, el segundo, no sé, uno de los más grandes acá de Brasil. Estoy muy contento, muy feliz de esta nueva experiencia, y obviamente los hinchas, estaban hinchas que son pesados, que son intensos, que les gusta ganar, que les gusta el jugador que se entrega al 100%, y yo creo que puede representar muy bien lo que quiere el hincha. Pensé que para los hinchas no tengo mensaje realmente, eso lo tengo que demostrar 100% aquí en el entrenamiento, y después cuando llegue el partido dar lo mejor. Ese va a ser el mejor mensaje de mi parte, y entregar lo mejor de mí para lo que viene. Y el partido completo de Cruzeiro, había visto otro partido, creo que lo hicieron súper bien, trabajaron la presión. Cruzeiro llegó 2 veces al arco y solo falta el gol, ganar la confianza. Y en estos momentos hay que estar bien, hay que estar positivo, con mucha energía. Ahora llegó un nuevo técnico, yo creo que es todo nuevo, así que yo creo que eso es lo mejor que viene para el futuro. Todo el fútbol brasileño sabemos la calidad de jugadores, la cantidad de jugadores que sacan para el mundo, han salido los mejores jugadores de aquí para Europa o del mundo de toda la historia, y nada, me encanta, es una experiencia nueva. Quería competir en esta competición, que se juega bastante cada 3 días, mucha calor sí, mucha calor, pero nada, contento con eso. Soy muy temperal, muy sentimental, me gusta siempre dar lo mejor para mí. Si las cosas no van bien, sigo positivo, siempre dando lo mejor para mis compañeros. Ya en este momento, que no es muy bueno, obviamente sirve bastante la experiencia, hablar mucho, la comunicación dentro del campo es súper importante, y ahora que llegaron 2 de refuerzo, se va a mejorar, yo creo que se va a mejorar en ese sentido, y esperemos que para bien. Creo que haya pasado por esta experiencia de estar ahí peleando tan abajo, pero esto es fútbol, y siempre todos los fines de semana hay revancha de fútbol, revancha de poder ganar, de poder salir fuera de la zona de descenso, y se va a mejorar en ese sentido. Y después ganando la Copa América, sí, soy una afortunada de ganar la Copa América, de ganarla 2 veces, y espero que esa experiencia se traspase acá al fútbol del Vasco. Bom, me agradou muito, um cara sério. Durante a explanação aí ele diz que fez questão de vir sem a família, ele chegou sozinho, porque ele quer estar 100% focado no Vasco da Gama. Precisa muito tirar o Vasco dessa situação. Cita que o Vasco é uma das principais equipes aí no futebol brasileiro. Nunca teve essa experiência de lutar contra rebaixamento, mas futebol é futebol. São batalhas e lutas que se são travadas todos os finais de semana, e esses momentos podem virar. O Vasco vai ter que virar essa chave muito rápido, porque me assusta muito, porque o Vasco não joga nesse final de semana, vai ter uma rodada atrasada, dependendo aí, por exemplo, se o Bahia ganhar, as equipes dentro da zona ali, em cima do Bahia ganharem também, a gente pode ir para o jogo do Atlético Paranaense a 7 pontos do primeiro time, fora da zona de rebaixamento, e a tabela é braba. Atlético Paranaense em São Januário, Corinthians lá na Arena Itaquera e o Grêmio dentro de São Januário. A gente teve a faca e o queijo na mão com jogos, uma teta no Rio de Janeiro para a gente fazer uma gordura e sair desse limbo, e não aproveitamos. Cuiabá, Cruzeiro
Cuiabá, Cruzeiro, Goiás, Botafogo, né? Clássico, mas é aqui no Rio de Janeiro. Perdemos essa oportunidade. Agora vai ter que... Já viu aquela música do Sandy Júnior? Vai ter que rebolar. É isso. Então é isso, galera. Ó, 8 horas da noite vou estar ao vivo no Futebolaço Podcast com o Júlio César, lateral esquerdo aí, que jogou no Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo, Cruzeiro, Grêmio, rodou bastante e foi peça fundamental naquele time do Vasco de 2015 e 2016. Então quem quiser pegar essa resenha logo mais entre eu e o Júlio César no Futebolaço Podcast, vocês vão ser bem-vindos, beleza? 1, 2, 3, Futebolaço. Tamo junto, família, e dependendo da hora, aqui eu venho com a terceira edição. Se não, a gente finaliza por aqui mesmo. Valeu? Tamo junto.